viver insatisfeito por causa das pessoas é um crime para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Ninguém merece que nós ficamos mastigando insatisfações por conta do outro. Agora, como lidar com isso é que é a parte desafiadora, porque o que você mais ouve é: não liga para isso, deixa isso para lá, faz o que é seu, coloca no bolso, se vira nos 30 e entrega o que você precisa. Passa por cima, sai de lá, vai para outro. Cara, mas isso não traz uma receita para o dia a dia, para nos tornarmos melhores, mais satisfeitos, felizes, trabalhar, será? Tem gente que fala assim: ah, trabalhar, na verdade, é um saco. Cara, não é, isso é crença. Um saco é você ter que lidar com pessoas complicadas, onde você fica ali mirado nela e deixa de se desenvolver dentro de onde você está por isso. Então, se você está passando por alguma coisa mais ou menos parecida com isso, esse vídeo, então, é para você. Aí você vai falar: Patrícia, todo lugar que a gente vá trabalhar vai ter uma pessoa assim. Sim, eu te falo isso. Todo lugar. Dizer que a gente vai encontrar o parque de diversão e que lá não vai ter nenhum problema é mentira, porque dentro da nossa casa a gente já tem conflito, problema, insatisfação. Existem uma porção de coisas que acontecem dentro da nossa própria casa, que é difícil a gente administrar, que você fala assim: meu, que coisa chata que eu tenho que viver isso. Agora, eu costumo dizer que as insatisfações, elas precisam de nomes. O que pode ser uma insatisfação, por exemplo? Se a gente pegar aqui, ó, pegar aqui o que seria uma insatisfação. Né? Um bonequinho aqui com uma cara triste. O que seria uma insatisfação? Nós estamos vivendo uma bolha da insatisfação, digamos assim. Cara, a insatisfação, ela tem vários endereços. A gente precisa denominar qual. O que as insatisfações com outra pessoa nos causam? Uma série de coisas negativas para nós mesmos. Porque, primeiro, a gente pode estar convivendo com gente incompetente. E me incomoda ter que conviver com gente incompetente, gente que está o tempo todo me atravessando as minhas ideias, o meu caminho, tentando de alguma forma ali minar, ou alguém que não me ajuda a evoluir, que as coisas não andam, não vai. Só que nós precisamos entender o seguinte: é colocar realmente na cabeça, na ação do dia a dia, na hora ali, a representatividade que essa pessoa tem. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. É uma pessoa que me incomoda porque que peso que ela tem na minha vida? O que na verdade ela me impede de fazer? Porque às vezes a gente deixa de fazer o que precisa ser feito justamente por conta de nós estarmos focados nessa pessoa. Eu confesso, é muito ruim trabalhar com gente incompetente, com gente que não faz o trabalho acontecer, com pessoas que estão o tempo todo lidando ali com o outro, puxando o saco, fazendo aquela média. E pior do que isso, né? São os resultados imediatos que elas acabam obtendo até, mais do que nós que estamos ali desenvolvendo o papel. Mais uma vez, existem várias coisas que a gente precisa pensar por que esse tipo de coisa acontece. De repente, ela está fazendo isso com pessoas que estão querendo, né? Que estão vibrando ali na mesma sinergia, energia que essa pessoa. Nós, na verdade, o que falta para nós, na verdade, é ficar muito mais focado em nós mesmos. Porque se você ficar o tempo todo pegando a insatisfação,
e dando foco, dando, sabe, prioridade para essa pessoa, olhando o que essa pessoa está fazendo, se incomoda, é como se fosse um toque, né? Você está lidando com gente incompetente, com gente que não faz as coisas acontecerem, de certa forma é ruim, é verdade, é bem ruim, porque você fala, meu, eu tô aqui, eu faço, eu me empenho, eu me entrego, eu faço as coisas acontecerem, e no entanto, aquela pessoa que não faz nada, o que acontece? Percebe? Só o fato desse minuto aqui, de nós estarmos aqui falando sobre isso, você já perde, você já elimina um pouquinho do tempo que você teria para realmente fazer o que você precisa. Só que isso desestimula a gente. Porque não é somente lidar com uma pessoa incompetente, é como não estão enxergando isso, por que eu não tenho um papel melhor, por que eu não desempenho mais, por que as pessoas não olham para mim, já que é o resultado que as pessoas querem, mas, cara, isso é muito forte, isso é muito maior do que a gente, então exige com que nós nos colocamos num esforço consciente de entender por que isso incomoda tanto. E mais do que isso, além da pessoa ser uma incompetente, não tá fazendo o papel que ela deveria e tá ali só, sei lá, fazendo a famosa média, além disso, além dela ter a atração de outras pessoas, que na verdade ela não faz o que deveria, ela tem a nossa atenção. Porque o nosso desempenho, igual você fala assim, Patrícia, não, mas eu faço o meu papel. Cara, você não faz com vontade, você não faz com tesão, porque é muito ruim. Para que a gente saia dessa bolha, nós precisamos começar a tomar alguns caminhos, outros rumos diferentes do que é o que nós estamos tomando. Porque o que acontece? Primeiro, quando a gente está focado, olhando a outra pessoa que é sem noção, que não faz o que tem que fazer, que é uma falta de persuasão, de criatividade, uma pessoa que faz mais do mesmo, a gente esquece de usar as nossas forças para sermos ainda melhores perante aquilo, todo o resultado que a gente quer. Porque, cara, eu não conheço ninguém. Tudo bem. Por mais que você fale assim, olha, eu não amo o trabalho. Mas quando você começa a ter resultados legais pelo que você faz, quando você começa a ser bem-sucedido, quando você começa a ter boas relações, quando você começa a ter mais prazer, coisas mais positivas vindo dos resultados que você tem em relação ao que você faz, você começa a pegar uma certa satisfação. Eu conheço muita gente que gosta do que faz. Mas é claro que a gente precisa entender que essas picuinhas do dia a dia, essas pequenas insatisfações que a gente tem em relação a outras pessoas, elas roubam a nossa energia, roubam a nossa criatividade. E aí, com isso, nós passamos uma imagem muito negativa sem perceber. Eu tinha um mentorado que eu falava para ele direto assim, falei, cara, mas você já falou dessa pessoa, do seu trabalho, 5 vezes em menos de 1 hora. Sai do foco dessa pessoa. Porra, mas então, eu tento, mas sempre que eu já tomei esporro por causa dela, eu já me prejudiquei por causa daquela pessoa. Cara, mas por que isso aconteceu? Porque você deu toda a brecha para essa pessoa entrar. E a gente não percebe, o problema é que a gente não percebe que dá essa brecha, a gente não enxerga que tá dando de bandeja. Por quê? Porque você está focado na pessoa. Quando a gente está insatisfeito com alguém, essa pessoa vira uma ideia fixa na nossa vida. E aí, pode reparar, naqueles 5 minutinhos de conversa com alguém ali, o que você faz? Vai lá e fala da pessoa. Tá sempre falando da pessoa. Você vai trabalhar, você tá ali no dia a dia incomodado com aquela pessoa. Então, é você se desvencilhar disso. Como você começa fazendo isso? Você começa fazendo isso olhando realmente para o teu ponto de força. O que de fato você precisa fazer muito bem. E fazer muito melhor. Mas não para mostrar para outra pessoa, mas para você se desafiar. O que falta para nós é os desafios que nós precisamos aprender a ter no dia a dia. Esse é o ponto. Se autodesafiar. Onde eu posso ser melhor? Uma coisa que a gente não para pensar é que
todas as experiências que nós carregamos, que nós experimentamos, que nós fazemos, são experiências que ninguém vai tirar de nós. Ninguém. E que por mais que você esteja trabalhando com pessoas medíocres, sem noção, pessoas que não fazem o que tem que fazer, você é a pessoa que faz. Você é a pessoa que entrega. Então, para onde você for, você vai levar as suas experiências, a sua expertise. Primeiro porque isso é uma coisa que a gente não vai conseguir controlar nunca. Sempre terão próximo de nós aquelas pessoas sem noção. De alguma forma ela está lá, de alguma forma ela entrega. Alguém vê ela de algum jeito, ou até conheço muitas empresas que não sabem nem o que fazer com essas pessoas. Nós que estamos de fora da situação ali, a gente já daria um rumo para ela, tem que ser demitido. Ela não tinha que estar aqui, mas tá, cara. Então não adianta ficar brigando com essa pessoa o tempo todo, mesmo que seja em pensamento e energeticamente falando. Você pode até chegar lá, abraçar, oi, tudo bom, João, como é que você tá? Ah, mas é muito incompetente mesmo. Você pode, mas você concorda que você não precisa dessa média? Você não precisa fazer isso? Você não precisa desse desgaste? Então, o primeiro ponto é você não fugir de quem você é. Porque às vezes a gente se prejudica por conta de pessoas assim, justamente por isso. Porque a gente fica focado. Porque essa pessoa, você fica até tentando entender o que ela está fazendo de tão interessante assim, diferente de você. Entra numa competição. O que faz a gente ser melhor? O que faz a gente ter mais resultados e melhorar as nossas condições individuais é justamente você ir se livrando dessas emoções negativas que te rodeia em relação a outra pessoa. Porque é impressionante. Essa parte de convivência, de insatisfação com relação às pessoas ruins, elas roubam demais a nossa energia. E a gente fica como distraído com essas pessoas. E aí você entra numa piração, numa energia tão densa, e você fala, cara, eu sei que eu posso mais, mas eu não consigo. E olha só, e você fica tão distraído deixando de fazer o que você precisa, ser melhor, inovando dentro do que você faz, porque você entra naquela vibração assim, eu não tô nem aí, a empresa não valoriza aquele mala, aquela pessoa que fica fazendo aquela média, e eu tô aqui me matando, e a pessoa não faz. E eu vou te falar uma coisa, não é fácil conviver com isso sem a gente não sentir de fato. É realmente difícil. Mas é totalmente possível de sair dessa situação uma vez que a gente decidir enxergar isso. Primeiro, eu preciso entender quem é a pessoa que muito me incomoda. Até que ponto ela me incomoda? Pega ali uma escalinha, como se você estivesse pegando uma régua aqui, e dá ali, ó, de 0 a 10. Pega o quanto ela te incomoda, faz uma escalinha. É importante isso. Por que é importante? Porque às vezes você pode estar durante o dia trabalhando com insatisfações e não saber exatamente quem é a pessoa exata ou se é realmente uma pessoa. Às vezes a gente fica infeliz, a gente fica numa vibe chata, triste, a gente vai trabalhar desanimado, vai trabalhar sem ânimo, sem aquele tesão, porque nós não sabemos exatamente que tipo de insatisfação nós estamos vivendo. E quando a gente não joga, quando a gente não se desafia, quando a gente não joga as nossas forças em cima do que a gente faz, o que nós perdemos com isso? Eu vou falar a nossa essência. E, eu vou falar uma coisa para você encantar as pessoas, para você persuadir as pessoas, para você ter os melhores resultados em cima de outras pessoas, para que você atraia boas pessoas, para que você tenha dias mais leves, você precisa colocar na frente a sua essência. O que está faltando é você se enxergar de fato como você é, você como essência. Por isso que uma pessoa medíocre, mediana, isso que eu quero dizer, pessoa rasa,
tira tanto o seu foco. Por isso que essas pessoas acabam roubando a sua energia. Porque você deixa. Porque você está focado em cima dela. Pensa assim, quando a gente pensa numa pessoa, mesmo que você não queira, você se conecta com ela. Pô, Patrícia, mas como é que eu faço? Cara, é difícil, não é uma coisa, sabe, fácil. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Eu já contei algumas histórias aqui em relação a isso. De pessoas que tentavam me prejudicar o tempo todo, eu ficava focado com a pessoa o tempo todo. Isso quando não falava dela. Cara, isso te suga. O primeiro ponto é, se conecta com pessoas mais elevadas energeticamente, inteligentes. Eu acho que na vida a gente precisa ter um modelo ideal de uma pessoa para a gente poder ter como... Isso é uma dica que eu vou dar aqui. Cara, grava isso, anota isso e escolha um modelo ideal para sua vida. Modelo ideal. Olha só, o que é um modelo ideal? Até para você fazer assim, ó, ficar com uma carinha mais feliz. Modelo ideal, tá? Nós precisamos ter mestres, mentores, modelos ideais para nos espelhar, para nos alimentarmos de coisas boas. E como a gente faz isso? Como a gente se alimenta de modelos ideais? É quando a gente passa a focar em pessoas melhores. Começa a reparar, tudo bem, isso não é uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia, mas começa a focar em pessoas boas, em pessoas que são melhores do que você, em pessoas que realmente façam a diferença, que são a diferença. Meu, impossível no lugar onde você está não ter uma pessoa dessa. O modelo ideal, mas veja, ó, e tem uma coisa que eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, não caia nessa. Não queira ser a pessoa. Porque no momento em que você ter um modelo ideal ali, uma pessoa como modelo ideal para você se espelhar e você admirar em um nível que você queira ser a pessoa, você mata a sua essência. Você mata a sua... Você entende isso? Você mata a sua essência. O ideal do modelo ideal é o seguinte, é você pegar uma pessoa que você fala... Cara, e detalhe, não precisa ser exatamente a pessoa que trabalha com você no mesmo núcleo. Pode ser um colega, alguém, um empresário de sucesso, alguém que você fala, cara, essa pessoa, ela tem essas atitudes, ela venceu, ela conquistou. Porque vamos parar para pensar comigo. Você acredita mesmo que uma pessoa que tem sucesso na vida, no seu ambiente de trabalho, ela fica focada em pessoas medíocres? Não fica. Não fica. A pessoa medíocre é tão ruim energeticamente que ela distrai a gente de fazer as coisas boas. Porque a gente fica indignado. Porque a gente fica com aquele sentimento de justiça do tipo, porra, mas por que essa pessoa? Por que ela faz isso? Tá dando para entender? É para onde a gente está mirando o nosso foco. É para onde nós estamos olhando. É para onde nós estamos jogando a nossa energia. Quando a gente tem um modelo ideal, que a gente... você fala assim, caramba, né, meu? Como é que essa pessoa venceu? Se é uma pessoa que, por exemplo, você possa ter acesso, se é uma pessoa que você possa conversar, por exemplo, pergunte a ela quais são os cases de sucesso que ela tem. O que ela fez para enfrentar determinados conflitos, por exemplo, com colegas, pares, enfim, dentro de um ambiente de trabalho. Quais foram os obstáculos que essa pessoa venceu? Quais foram as expectativas que ela criou e as quedas que ela levou e como ela se superou? Você precisa urgentemente se alimentar, nesse caso de você estar com muita insatisfação, de você estar assim numa bad baixa, sabe? De você sentir que a coisa não vai. Você precisa, nesse momento, a partir do momento que você está vendo esse vídeo, correr urgentemente para seguir um novo rumo. Buscar pessoas que você possa se alimentar. Buscar pessoas que você possa realmente fazer diferença para a sua própria vida. Por quê?
Porque enquanto isso não acontecer, essa pessoa que você tem a insatisfação, que você tá alguma coisa arranhada, ela vai te minar e você não vai perceber. Porque isso é muito aos poucos. E detalhe, você passa, mais uma vez, você passa uma imagem equivocada para as outras pessoas que estão perto de você. Porque tudo aquilo que a gente faz, visionários, que a gente não coloca a nossa essência, sabe assim, é morno, não tem pegada, não tem coisas boas. E claro, às vezes a gente acaba se boicotando, mesmo sem querer, porque a gente está com uma certa preguiça de fazer as coisas. Preguiça por quê? Porque tá sem saco, você não quer enfrentar, você acha que... Aí você joga a culpa no trabalho como um todo, na empresa como um todo, porque tem pessoas daquele tipo convivendo com você, aí você se desanima, aí você, sabe? Tá dando para perceber? A gente não percebe isso. Talvez isso não fique tão claro para a gente no dia a dia. Mas se você começar a prestar atenção a partir de agora, depois que você ver esse vídeo, você vai ver o quanto pessoas assim roubam o nosso oxigênio. Então, é como se a gente estivesse andando com uma plantinha na mão e ficasse cheirando ela o tempo todo para se livrar dessas energias tóxicas. Para isso, nós precisamos focar em situações e pessoas que realmente possam fazer a diferença em nossas vidas. Quando isso acontece, faz toda a diferença. Então, você passa a... Eu já dei a dica aqui de como você pode fazer isso. Escolher uma pessoa. Ah, Patrícia, mas de repente eu escolhi um empresário ou uma pessoa de sucesso, mas que eu não sei nada dela, eu não tenho acesso a ela. Começa a pesquisar. Se é uma pessoa famosa, por exemplo, você tem como pesquisar. Como é que ela chegou no sucesso? Como é que ela enfrentou as dificuldades? Lembre-se, lembre-se. Nós precisamos todo dia um pouquinho nos alimentarmos de boas energias para manter a nossa essência viva. Conviver com pessoas é uma tarefa altamente desafiadora, principalmente quando a gente lida com muita gente complicada, tóxica, complexa. Agora, as pessoas que a gente tem dificuldade, e eu já falei em vídeos aqui, eu posso deixar aqui relacionado na descrição, existem níveis de pessoas difíceis, complicadas. Às vezes a pessoa ela nem tem a intenção de ser uma pessoa que seria uma pessoa que empataria os nossos resultados. É que às vezes a gente mesmo é que se incomoda com ela. Às vezes somos nós que nos desfocamos porque aquela pessoa tem um determinado comportamento que nós não gostamos. E com isso, a gente passa sabe, olhar treinado? Você fala, cara, aquela pessoa tem uma coisa que me incomoda. Ela faz uma coisa que me irrita. Tipo um famoso puxa-saco. Pô, ele não podia entrar na sala e fazer aquela média, você dar uma risada e continuar seu trabalho? Não, mas às vezes você fica assim, nossa, mas por que essa pessoa faz isso? Nossa, pra quê? Nossa, pra quê? Aí você para lá 2 minutos para conversar com outra pessoa. Aí você vai falar daquela pessoa. Você viu lá o João? Meu, pra que fazer aquela média e tal? Nesse momento, o que você tem que fazer? Opa, cara, se o cara quer ser desse jeito, que se dane ele. Deixa ele ser do jeito que ele quiser. E quem quiser comprar essa média dele aí, tá tudo certo. E tá tudo bem. Vire-se e faça a sua vez acontecer. Seja você realmente o melhor no que você faz. Porque insatisfação em relação a outra pessoa, em relação a outra que a pessoa faz, insatisfações porque você convive com pessoas que não vão fazer aquilo que você gostaria que elas fizessem ou que elas não são aquilo que você gostaria que elas fossem, cara, é o que mais tem. E detalhe, nesse mesmo momento, pode ser que a gente seja a pessoa que alguém esteja incomodado com a gente. Porque a gente brilha, porque a gente faz, ou porque a gente também não faz por alguma razão. Então, para que não fique esse ciclo vicioso e para que você comece a tomar, a dar, na verdade, um rumo para as insatisfações que te rondam em relação a outras pessoas, comece a observar.
Até que ponto vale você realmente ficar insatisfeito, passar uma imagem ruim, negativa, ficar assim numa bad, muitas vezes até não deixando a sua melhor versão expandir, elevar por conta de um ou dois que estão ali tirando o seu foco pelo próprio comportamento que ela tem, que você de repente julga inadequado. E ainda que seja totalmente inadequado, mas inadequado para quem se a pessoa está ali? Se isso for inadequado apenas para você e ninguém tomou a frente disso ainda, tem que ver se vale muito a pena você estar perdendo um puta tempo por isso. Tá dando para entender? Então, olha só. Quando você entender os seus pontos de força e saber que o seu modelo ideal é o tipo de pessoa que só cresceu, que só teve sucesso e que realmente tem o prazer de fazer o trabalho acontecer, porque não estava focado nisso, você vai ver que prazer, você vai começar a ter um prazer a mais, você vai começar a querer olhar coisas produtivas, que te eleve, que te desenvolva, que te ajude e não que te puxe para baixo. Tá dando para entender? Esse vídeo fez sentido para você? Você passa por isso? Isso te suga energeticamente? Deixa aqui nos comentários, faça sua pergunta, compartilhe e me diga, que sentido fez? Você acredita realmente que dá para criar aqui um modelo ideal? Ou até que você de repente possa ter pensado no modelo ideal, que você fala, caramba, tem uma pessoa que eu conheço, que eu admiro, que eu gostaria muito de ter os resultados muito similares àquela pessoa? Vale a pena focar em pessoas de sucesso e tirar do seu campo de visão essas pessoas que só te causam insatisfações? Veja se faz sentido e me diga aqui. Um forte abraço, tamo junto e até!